A Igreja de Cristo tem uma grande missão neste mundo: pregar o Evangelho a toda criatura. Na prática, essa missão envolve missões transculturais, evangelização local e formação de missionários para desenvolver a obra missionária. Por causa da urgência dessa missão e sua ênfase bíblica, estudaremos o tema da obra missionária neste trimestre. A lição de número 1 tem como título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Os nossos objetivos são: 1. Conceituar a Grande Comissão. 2. Explicar missões transculturais. E 3. Afirmar a visão global do Evangelho no mundo. Venha com toda a sua família participar da Escola Dominical. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estaremos aprendendo a lição que vai ter por tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus Cristo. Então, nesse quarto trimestre, nós iremos estar aprendendo na primeira lição com o tema A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Muito bem, a nossa verdade prática vai nos dizer assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15. Nossa verdade prática vai dizer assim: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Então, a nossa lição, ela vai ter como leitura bíblica em classe o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, e Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15 ao versículo de número 18. Os objetivos da nossa lição é, primeiro, conceituar a Grande Comissão, segundo, explicar a missão transcultural e terceiro, afirmar a visão global do Evangelho no mundo. Então, o nosso comentarista desse quarto trimestre será o pastor Wagner Gabi. Nesse trimestre, nós contaremos com o auxílio no nosso pastor, Wagner Gabi. Ele é líder da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná, conferencista, advogado, escritor de várias obras da CPAD. Então, muito bem. E, dando início já à nossa lição, e já com o tema A Grande Comissão e um enfoque etnocêntrico, primeiro nós queremos já trazer o que é etnocêntrico. Alguém pode até perguntar o que é, irmãos, essa palavrinha que não é muito usada, não é muito comum da gente estar ouvindo. O que é etnocêntrico ou etnocentrismo? Etnocentrismo é um conceito definido como a visão demonstrada por alguém que se considera o seu grupo, étnico ou cultura o centro de tudo. Portanto, um plano mais importante que as outras culturas e as outras sociedades. Então, o etnocentrismo é um grupo de pessoas, ou é aquelas pessoas que acham o seu grupo melhor do que os outros, a sua cultura, a sua sociedade melhor do que a dos outros. Nós cristãos, irmãos, nós não podemos ter o pensamento etnocêntrico de maneira nenhuma. Porque a Bíblia Sagrada ela vai nos falar que a salvação não foi para um grupo exclusivo, de maneira nenhuma. A salvação, a gente vê desde o Antigo Testamento que ela é universal, que ela tem uma abrangência muito grande. A gente vai ver nas Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento isso. No Salmo de número 67, versículo 2, vai dizer: para que se conheçam na terra o teu caminho, e todas as nações a tua salvação. Então veja a abrangência que o salmista vai dizer, todas as nações. No Salmo 96, versículo 3, ele vai dizer assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos
as suas maravilhas. Então veja que desde o Antigo Testamento a gente vê que o Evangelho ele é universal. Nossa introdução, ela vai dizer assim: nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo, a pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão. Então, é o nosso primeiro objetivo. O nosso primeiro ponto vai estar falando basicamente do tema, que é a grande comissão. E o primeiro subtópico vai estar falando o que é a grande comissão. O que é a grande comissão? É o mandamento do nosso Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Então, a grande comissão é o ide imperativo, é um mandamento bíblico que o Senhor Jesus deu à sua igreja para ela levar o evangelho a todas as nações. Ainda vai dizer assim, James Watson Toyle, que foi um missionário inglês na China por cerca de 51 anos, ele disse o seguinte: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então, esse missionário que viveu 51 anos sendo missionário ali na China, ele disse que o evangelho não é uma opção de maneira nenhuma. E aí me faz me lembrar do texto que o apóstolo Paulo ele vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, e o versículo de número 16, ele vai dizer assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele já tinha isso em mente, que anunciar o evangelho não é uma opção. Não é se eu quero, eu não vou anunciar o evangelho se eu quero ou não quero. Não é uma opção, é uma obrigação. E o apóstolo Paulo, ele já tinha isso em mente. O segundo subtópico do primeiro ponto é falar a questão cultural. Então, veja, o ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho é uma cultura diferente, é um grande desafio da obra missionária. A cultura de um povo deve ser avaliada à prova pelas escrituras. Então, veja que o que o escritor está dizendo que anunciar o evangelho a outras culturas é muito difícil, porque existem culturas que são muito diferentes. A gente sabe que cada região, cada localidade tem sua cultura. E uma cultura, ela deve ser avaliada ao crivo das escrituras. E o que é cultura? Cultura, na ciência social, é um conceito de cultura, é um conjunto, veja, de crenças, línguas, regras, manifestações artísticas, técnicas, tradições, ensinamentos e costumes, produzido e transmitido no interior de uma sociedade. Aí diz assim ainda mais, a cultura retrata o conjunto das experiências de um povo, sendo por esta razão as diferença entre as nações do globo terrestre, ou de regiões de um país, ou ainda de uma localidade de uma mesma região. Então, dentro de um país, existem várias culturas também. Enquanto em vários países tem sua cultura, dentro de um próprio país existe também várias culturas, E aí a gente pode ver os elementos, que identificam uma cultura, a identidade de uma cultura. Aí vem a cor, raça, região, língua, vestiário, música, dança, manifestação festiva, tempos livres, gastronomia, habitação, usos e costumes, história, patrimônio e por aí vai. Então, tudo isso envolve cultura. Cada localidade tem a sua cultura. Até mesmo dentro de um próprio país existe a sua própria cultura. Então, a questão cultural, vamos lá. Diz assim, se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro lado, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado, em parte dominada por ações demoníacas. Então veja, existem culturas que não ferem os princípios das Sagradas Escrituras, de maneira nenhuma. Existem, por exemplo, vários tipos de cultura.
por exemplo, quando a gente vai falar de cultura de vestimentas, de roupa. Então, cada região tem uma cultura diferente, cada país. Se a gente for ver, na Alemanha, as pessoas se vestem de uma maneira. Na Espanha, eles se vestem de outra maneira. Em Portugal, de outra. Na França, de outra. Mas isso aí não vai interferir em nada. Não vai ir de encontro com as Sagradas Escrituras. Interferir em maneira nenhuma. Porque cada região tem a sua própria cultura. Tem a sua própria maneira de se vestir, suas vestimentas. Até mesmo dentro do nosso próprio país, no Brasil, existem localidades que as pessoas se vestem totalmente diferentes. Se você for ver na região gaúcha, os gaúchos têm a sua maneira de se vestir, suas roupas. Os paulistas têm uma maneira, os nordestinos se vestem de outra maneira. E por aí vai. Então, existe cultura que não vai ferir os princípios das Sagradas Escrituras. Mas os desafios de uma cultura que fere os princípios da palavra de Deus. Como a gente deve agir, os desafios que os missionários muitas vezes encontram quando saem de um país para outro. E aqui estão algumas religiões que eu separei para os irmãos, que você vai ver que fere, né, os princípios da Sagrada Escritura, porque existe culturas que são diferentes quando você vai para outros países. Se você for, por exemplo, no Estado Islâmico, a poligamia lá, ela é permitida no Islã, né? Com a condição de que o homem possa sustentar financeiramente todas as suas esposas, né? Então lá o homem pode ter mais de uma mulher. Então veja que cultura desse país, né? O hinduísmo, embora a poligamia ele seja ilegal, mas na Índia ela ainda é praticada, né? Em algumas comunidades hindus, especialmente, né, na zona rural. Então, lá na Índia, a gente vê que existe cultura lá na Índia, onde também se pratica a prática da poligamia, onde o homem tem mais de uma esposa. Então, quando o evangelho ele entra num país desse, né, quando ele vai entrar numa localidade dessa, essa cultura aí, ela tem que ser avaliada aos crivos das Escrituras. E é um grande desafio para o missionário que vai levar o evangelho a um lugar desse. A gente ainda temos outros desafios. Por exemplo, a questão linguística da língua, né? Que é bastante complicado. Se a gente for ver, só lá na Índia, eu coloquei aqui uma pesquisa, né? Que diz assim, a Índia, ela se divide em 28 estados, 7 territórios da União. E diz que, ela vai dizer, né, na pesquisa, a Índia é a 6ª maior economia do mundo, né? Aí a gente vai ver que a Índia é uma potência, né? E vai dizer que lá na Índia, lá existe cerca de 1.600 dialetos. Dialetos são línguas faladas naquele país. Então, veja, 1.600 línguas diferentes são faladas lá na Índia. Se a gente pega a região da África, você vai ver que lá na África existe mais ou menos 2.000 dialetos, 2.000 línguas faladas lá na África. Então, quando uma pessoa, um missionário, ele entra no país desse, é um desafio muito grande para evangelizar, levar a palavra de Deus, porque são muitas línguas faladas, né? Muitos dialetos falados nessa região. Ainda falando sobre a grande comissão, o terceiro subtópico vai falar a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Diz assim, a palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a um grupo étnicos e não primariamente aos países. Então veja, ainda continuando, diz assim, um país e uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria. Então veja, qual é a língua dos índios, por exemplo? A gente vai ver que a língua dos índios, existem tribos, né, que falam muitos dialetos, né, diferentes. Existem tribos indígenas que na mesma tribo se fala mais de uma língua. Há pesquisa que diz que nas tribos, né, aqui no nosso país, no Brasil, tribos indígenas já foram encontradas cerca de 170 línguas diferentes faladas. E na mesma tribo existe mais de uma língua falada naquela própria tribo. Então veja, um desafio muito grande quando se vai pregar o evangelho a esse povo, porque você tem que estudar a língua,
você tem que conhecer, né, a cultura daquele povo, o jeito daquele povo. E você não pode enquadrar o evangelho à cultura dele, não. Eles têm que se enquadrar dentro do evangelho. A ordem de fazer discípulos ainda de todas as nações vai dizer assim, ó, de acordo com alguns museólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Por isso, aí ele ainda faz uma pergunta aqui, isso não nos comove? Né? Então veja, 24 mil etnias existem no mundo. E a metade dessas etnias ainda não foram alcançadas por evangelho. Então, isso pesquisa feita pelos museólogos. Quem é museólogo? É um profissional que atua na área da cultura e patrimônio e tem suas atividades voltadas à investigação, preservação, comunicação dos bens e cultura. Então, muitas pessoas ainda não foram alcançadas pelo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Então vamos ver os objetivos da grande comissão. Os objetivos da grande comissão são, primeiro, proclamar o evangelho em palavras, em ação, a toda criatura. Então, a primeira missão, o primeiro objetivo da grande comissão é levar o evangelho em palavras, e não só em palavras, mas também em ação, né? Então, nós não podemos só falar, a gente também tem que ter a obra, né? A gente tem que mostrar a obra. Segundo, discipular os novos convertidos e tornando-se fiéis seguidores de Cristo. Então, a grande comissão, depois que ela leva o evangelho, que ela ganha as pessoas para Cristo, agora ela tem outro objetivo, que é ensinar os novos convertidos a se tornarem fiéis seguidores de Cristo. Terceiro, integrá-lo espiritualmente, socialmente, na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então, a pessoa levou o evangelho, ganhou a pessoa, então agora ela vai discipular, ensinar ela a ser fiel a Cristo, e o terceiro passo é integrar ela no corpo de Cristo, né? Integrar ela na igreja local onde ele faz parte, para ele ter ali uma vida de comunhão com Cristo. Segundo ponto da nossa sessão vai falar sobre missões transculturais, né? Então, nesse segundo ponto, nós vamos estar falando o conceito de missão transculturais. O prefixo trans vem do latim e tem um sentido de movimento para além de, através e, em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho. Então, veja ainda, diz assim, a visão transcultural da Bíblia. Quando se fala de uma missão transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. Então, quando se fala em missão transculturais, a Bíblia ela tem que ser o padrão a ser seguido, independente da cultura, da língua, do costume que existe ali. A Bíblia ela é o padrão a ser seguido em todos os lugares. Amém? Então, as barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização no mundo. E a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. Então, veja, as barreiras, elas são muitas, né? Se a gente for ver, as barreiras elas são muitas. O autor aqui, ele vai colocar algumas barreiras. A primeira barreira que o autor vai colocar, que o pastor Wagner Gabilho vai colocar, é a barreira geográfica, né? Novas nações, novas culturas. Então, a barreira que um missionário ele vai encontrar é a situação geográfica, o local, porque ele vai ter que se deslocar do seu lugar para outro país para levar o evangelho. Chegando naquele lugar, naquela nação, ele vai se deparar com a cultura daquela nação, com o costume daquele povo. Então, veja, que a letra B ele vai falar sobre barreiras culturais, valores de vida, costumes, hábitos. É o que o missionário ele vai estar encontrando lá no outro lado. Terceiro, na letra C, ele vai dizer barreiras econômicas, diferenças de moeda, né? O comércio. Então, é uma barreira enorme que o missionário ele vai ter que enfrentar quando ele vai levar o evangelho para esses outros países. Ele ainda vai colocar ainda mais barreira, que é a barreira
linguística, né? As línguas nativas daquele povo, né? Ele ainda vai colocar na letra E barreiras religiosas, né? O islamismo, ateísmo, né? Materialismo, secularismo e por aí vai, né? Então, muitas as barreiras que a igreja ela tem que enfrentar para levar o evangelho às outras pessoas, né? As pessoas de outros países, em outros lugares, em outras culturas que são diferentes. O terceiro ponto da nossa lição é falar sobre a visão global do evangelho no mundo. Então, veja, o primeiro subtópico vai estar falando sobre evangelização e discipulado. A tarefa missional, né, leva em conta a proclamação pública do evangelho ao mundo, ao mesmo tempo, melhor dizendo, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente dos novos convertidos. Ainda continuando, diz assim: evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Então, tem que andar junto os dois. O arrependimento e capacitação do Espírito Santo. Veja, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacitação do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando-lhe que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Marcos capítulo número 1 e o versículo de número 15. Então veja, a conclusão e fechamento da nossa lição. Temos um grande desafio em missão transcultural, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Então, a igreja ela tem essa missão de sair de Jerusalém, de sair de quatro paredes para ir levar o evangelho até os confins da terra. Então, que nós possamos, cada dia mais, levar o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, seja um aluno assíduo da EBD, não perca a escola dominical. Esse trimestre vai ser um trimestre muito bom. Vamos estar falando sobre missões, vamos estar aprendendo bastante e eu espero você na nossa próxima aula. Amém? Que Deus Cristo possa estar lhe abençoando. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e eu aguardo você na nossa próxima lição. Deus abençoe você em nome de Jesus.